Olá a todos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Estamos mais uma vez aqui no episódio do Papo CREFIT 6, falando hoje com o tema, na verdade, CREFIT 6 Sem Fronteira, onde nós vamos falar sobre assuntos de imigração, o trabalho da fisioterapia fora do Brasil, né? Como que é essa jornada, o peso da decisão de ir embora do Brasil, quais são as documentações, quais são as dificuldades, né, que você que tem interesse de morar fora do Brasil, de trabalhar, né, e não perder sua profissão de fisioterapeuta fora do Brasil, e sabe das dificuldades que isso pode trazer. Então, hoje nós estamos aqui com esse papo CREFIT 6 Sem Fronteira para falar sobre uma pessoa que fez isso, passou por todo essa situação de decidir ir embora, de, enfim, desbravar aí outros horizontes e saber como realmente continuar trabalhando com a fisioterapia e saber como é a vida de um fisioterapeuta fora do Brasil. Então hoje eu vou estar conversando aí com o Dr. Eulino. Tudo bom, Dr. Eulino? Seja bem-vindo aqui ao Papo CREFIT 6. E aí a gente vai estar batendo um papo bacana hoje para saber o que a gente tem de novidades aí, o que é que você traz da sua experiência. Então, você que pensa em trabalhar fora do Brasil, nós vamos estar aí com o Dr. Eulino aqui conversando sobre isso. Então, Dr. Eulino, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Então, entrei na Universidade de Fisioterapia em 2007, pela Faculdade Integrada do Ceará, que depois, ali no final, em 2012, quando eu estava saindo da universidade, né, da faculdade, ela entrou para o Grupo Estácio. E de 2012 a 2014 eu trabalhei ainda no Brasil e comecei com o básico mesmo, atendendo pacientes particulares. Depois trabalhei em clínica e depois eu tive meu próprio consultório, tive uma sala, né, onde eu atendia os meus pacientes particulares. E em 2014, quando eu migrei, não foi, não tinha discussão para mim, né? Eu pensei, não, eu já passei 5 anos dentro da universidade, estudando, me formando, dando o meu melhor. Não foi uma época fácil, né? Estudar numa faculdade privada para alguém que seja ali na classe média. Então, eu disse, não vou jogar para cima, vou continuar seguindo, é o que eu gosto de fazer. Durante a universidade mesmo, eu via críticas, né, de algumas pessoas falando, muda de curso, faz isso, faz assado. E hoje eu vejo o quanto foi importante para mim continuar, né, quando a gente olha para trás e vê assim, uma jornada já desde 2007, né, quase 20 anos já, apesar de não parecer, mas que tem muitos desafios, mas também tem muitas conquistas. E muito obrigado pelo convite de estar aqui compartilhando, né, essa trajetória com vocês e poder ajudar de alguma forma aí o CREFITO e os fisioterapeutas brasileiros com algumas dicas, algumas informações de como a gente pode, não só em relação a então, mas como a gente pode readaptar talvez o sistema para um tratamento melhor, um tratamento de mais qualidade, vendo o que se passa melhor aqui, o que se passa no Brasil, assim como eu fiz. Eu trouxe muita coisa do Brasil que me faz um diferencial muito grande como fisioterapeuta aqui, muito grande mesmo. Hoje mesmo eu já tive paciente que disse, eu estava em outra fisioterapia e não fui tratado assim. Mas isso eu escuto praticamente todos os dias. Quando eu recebo novos pacientes na clínica, antes de ontem eu ouvi por que eu não te conheci quando eu tive o outro acidente. Tipo, são coisas que a gente vê que é um diferencial que a gente tem na nossa formação como fisioterapeuta do Brasil, E que que eles bom, não né, têm aqui. Eulino? Que bom que a gente escuta isso, porque pelos estudos que a gente vê em várias plataformas, né, bem conceituadas aí, a gente vê que a fisioterapia no Brasil ela tem crescido muito, tem se destacado, tem sido referência e você vem comungando com isso, falando que realmente a gente a impressão que dá a gente, né, principalmente nas bases de estudos aí. Então, essa sua fala, ela é importantíssima porque comprova realmente o que a gente tem visto, né? Então, muito legal, que bom que um fisioterapeuta brasileiro ele é reconhecido aí, né, na Suíça como sendo um excelente profissional. Então,
de parabéns, né? A gente tem que parabenizar você pelo feito também. Então, assim, já entrando aqui, voltando um pouquinho aqui para o Brasil, né? Eu sei que, assim, obviamente tem as questões pessoais que você acaba decidindo, às vezes questões econômicas para ir embora do Brasil, mas eu já vou iniciar. Como que você decidiu, quando você decidiu ir embora, como que você teve que fazer? Quais são as questões de documentação, se teve visto, né, se você procurou consulado? Então, o que que você fez de início para poder conseguir ir embora aqui do Brasil? Em 2014 eu tive a oportunidade, através de um visto, né, visto de família, poder vir para cá, mas isso não pôde interferir em nada em relação à validação do diploma, porque é um processo totalmente diferente. Então, em relação ao diploma do Brasil, a documentação necessária, eles dão uma lista. Primeiro, varia de estado para estado a legislação aqui na Suíça, né? E eles, primeiro você tem que traduzir a documentação, tudo para alemão, dependendo também da região que você esteja, né? Aqui na Suíça eles falam 4 idiomas. Então pode ser em alemão, italiano ou francês. E tem Rätoromanes também, mas eles quase não falam. É um povoado pequeno, uma parte pequena da Suíça que fala. Traduzir toda a documentação para o idioma oficial do país e mandar primeiramente para a Cruz Vermelha, para fazer a avaliação e ver, primeiramente, se vai ser aceito ou não. Esse é o primeiro passo que tem que ser feito. E aí a gente já encontra algo muito especial, porque a nossa formação no Brasil, eu lembro que quando eu terminei, né, antes de eu enviar a documentação, eu vou dar uma conferida na grade curricular da Suíça, para ver como que é a grade curricular aqui. E a gente, no Brasil, a gente apresenta mais ou menos, pelo menos da faculdade que eu estudava antes, em média 2.000 horas a mais do que a formação deles aqui. Então é bem substancial a quantidade de horas aí que você ultrapassou, né? Porque realmente aqui a gente tem algumas grades mínimas que o MEC cobra, né? Que é a DCN, no caso, que é as Diretrizes Curriculares Nacionais, mas assim, não é unanimidade, nem todas as universidades seguem com carga horária mais elevadas do que o MEC exige. Obviamente, tem várias universidades aqui que acabam fazendo mais disciplinas, né, optativas, obrigatórias, acima da carga horária que o MEC preconiza, né, no caso da DCNs, mas não são todos. Então, realmente, a gente tem essa variação aí de horas curriculares dentro da universidade. Em cada uma tem a sua e, obviamente, umas melhores do que as outras. E a gente até, inclusive, teve aqui recentemente uma aprovação de uma portaria pelo próprio MEC aí, autorizando também um percentual gigantesco de ensino à distância, que a gente foi até nós somos contra essa modalidade, mas nós respeitamos a legislação e, obviamente, quem é formado em AD, a gente é obrigado, sim, a dar aí o diploma. Mas vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho. Doutor Eulino, recapitula rapidinho de novo aí. Tá tendo formação em EAD no Brasil, em Exatamente, foi autorizado recentemente pelo Ministério da Educação essa formação em EAD. Só que ela não é completamente EAD, certo? Algumas disciplinas elas conseguem ser dadas online, mas os estágios obrigatoriamente têm que ser presenciais, né? Pelo menos, mas nós somos totalmente contra essa modalidade. Aqui estamos fazendo de tudo para que o MEC revogue essa portaria. Vamos saber que vocês estão inseridos aí lutando contra isso, porque eu não estudei a EAD, né? Mas eu posso imaginar o quão confrontoso é essa realidade. Você tá ali todos os dias numa faculdade, numa universidade, estudando e aprendendo, e você não ter o contato físico, porque muitas vezes você aprende ali com o professor te corrigindo quando ele vê que não está fazendo de uma forma correta. A parte de anatomia nem se fala, então, né? De você não aprender anatomia EAD, eu não consigo imaginar que possa formar um bom fisioterapeuta, que é a base de tudo, né? Então,
E assim, É um já adentrei ao pouco. assunto, né? Um assunto que ficou bem polêmico aqui. Não é só a fisioterapia, não é só a terapia ocupacional, então tem vários outros cursos da área de saúde. E a gente tem tentado aí com o ministro Camilo Santana que ele revogasse, pelo menos a da área de saúde, porque a gente sabe que são vidas, se a gente errar, a gente pode inclusive levar o paciente a óbito, porque a gente trabalha em UTI, são pacientes extremamente críticos, então assim, é uma questão mesmo de bom senso, né? O que não teve na publicação dessa portaria. Então é uma crítica que a gente tem, nós continuaremos com essa crítica, não vou abrir mão de criticar isso, não concordo, mas a legislação nos obriga a fazer aí o cadastro dos alunos que se formarem a virar profissional. Não concordamos, mas Só para aceitamos. concluir, não vamos prolongar muito esse tema, mas eu gostaria de deixar só um pequeno ponto aqui. Pode ficar à Eu vontade. acredito que isso pode acabar comprometendo também a qualidade de trabalho do fisioterapeuta que trabalha ali diretamente com o paciente, que teve uma formação adequada para isso. Então, quando se propõe um profissional que não tem uma formação qualificada, né, pode comprometer muito o atendimento, pode comprometer muitos valores dos atendimentos, porque você não pode comparar os dois tipos de atendimento, os dois valores de atendimento, então eu acho que isso pode acabar trazendo muita discussão e confusão aí na área da fisioterapia. E fico feliz em saber que você está aí lutando contra isso, né? E espero que dê tudo certo aí É para a isso, é fisioterapia, isso. porque é um tema que é desnecessário ter que conversar sobre isso, porque a formação de um fisioterapeuta em EAD Eu acho que a gente não adianta estar nem discutindo isso, não, porque já é notório que não tem como você dar a mesma qualidade ao aluno. Isso é fato, tá? Tanto que a gente teve aí o ENAD das universidades EADs e a gente teve assim resultados terríveis, né? Então o MEC também nem se pronunciou, por isso ficou. Enfim. Bom, vamos seguir aqui, senão a gente passa aqui o podcast todinho só falando desse assunto, não vai faltar é assunto para falar sobre EAD. Mas enfim, doutor Eulino, sobre a questão do sistema de saúde, né? Aqui a gente tem o Sistema Único de Saúde, que é um dos melhores sistema de saúde do mundo, sem sombra de dúvida. O Brasil é referência nessa questão. Obviamente que a gente tem alguns entraves, alguns percalços aí dentro do Sistema Único de Saúde, mas comparando aqui com o país que você está, né, que é na Suíça, como que funciona aí o sistema de saúde na Suíça? bom, o sistema de saúde na Suíça, né, é um sistema de saúde privado, ele funciona através de ou pacientes privados que pagam no dinheiro, ou pacientes através do plano de saúde, né? Repasse do plano de saúde. Não existe um sistema público de saúde aqui. E como que funciona? É, os planos de saúde eles devem admitir todos os cidadãos do país, né? E não tem muita regra assim para você entrar no plano de saúde básico. O que eles contam mais é depois que você muda para uns planos melhores, aí sim. Mas no plano de saúde básico todo mundo tem direito. Não é um valor barato, é um valor relativamente alto, pode chegar aí a mais de 10 a 15% do salário, né, de um salário mínimo, mais ou menos, aqui na Suíça. E o sistema cobre também. É um sistema rápido, quando você precisa do sistema para fazer algum tipo de exame, de ir ao médico, de hospital. Cobre determinados tipos de tratamento também, praticamente todos os tipos de tratamento. E a única diferença que eu vejo assim do sistema de a única não, tem várias diferenças, mas uma grande diferença que eu vejo aqui no sistema de saúde é a falta da atenção primária à saúde, que é a nossa o nosso foco, né, na formação do Brasil, é ali a atenção primária à saúde, a prevenção, o cuidado, né? E aqui falta muito isso.
Então, quando o paciente chega, muitas vezes é tipo 2 meses depois de uma operação, 3 meses depois de uma operação ou de um acidente. Isso é o que ainda tem essa diferença, né? Dele ver ali na fase aguda do paciente o que é que a fisioterapia faz por eles. Outro ponto também da fisioterapia e a medicina ali trabalhando junto é que a gente, como fisioterapeuta, a gente também precisa protocolar muita coisa, porque a terapia ela é limitada, né? Os pacientes recebem ali determinado tanto de terapia, e depois dali a gente tem que estar sempre analisando, reanalisando o paciente e fazendo a parte burocrática, escrevendo para o plano o motivo pelo qual os pacientes necessitam de mais terapia. Então, essa é uma diferença também que tem da fisioterapia aqui para a fisioterapia do Brasil. A gente tem que protocolar muito mais o que a gente faz para poder ser liberada novas terapias e o paciente dar continuidade. Aqui no Brasil, doutor Eulino, existe os prontuários que eles são obrigatórios também, inclusive no Sistema Único de Saúde, hospitais e postos de saúde, enfim. Hoje praticamente está tudo eletrônico, né? Mas ainda a gente encontra ainda clínicas, consultórios utilizando ainda o prontuário em papel. Mas existe uma lei, obrigatoriamente aqui no Brasil você tem que fazer toda a evolução do paciente. Por exemplo, se você vai utilizar um TENS, ultrassom, você tem que botar os parâmetros, qual foi o tempo, para que foi o tipo de lesão, se você reavaliou. Então, tem que ter tudo, né? Se não fazem, presta atenção. Fisioterapia, terapeuta ocupacional, vocês precisam passar a fazer isso. E recentemente, aqui no Brasil, o COFITO, em 2022, lançou a CBDF, que é a Classificação Brasileira de Diagnóstico Fisioterapêutico, e vai lançar a do terapeuta ocupacional também. E é importante porque ela é baseada na CIF, no modelo biopsicossocial, mas que você está adaptado para o Brasil, né? Então o Brasil tinha uma linguagem universal com a CIF, e aí eles pegaram a CIF e trouxeram somente para a linguagem da fisioterapia e da terapia ocupacional, deixando aí muito mais fácil. Inclusive, a gente tem um site aqui do COFITO com um aplicativo da CBDF, onde você vai fazendo o diagnóstico e lá no finalzinho ele dá o diagnóstico por número, como a CIF dá também, né? Fazendo mais de 1 ou 2 ou 3 diagnósticos, dependendo do paciente politraumatizado e por aí vai. Enfim, a gente também tem essas obrigatoriedades, né? E a gente, de vez em quando, ali com o CREFIT, a gente encontra algumas clínicas que não fazem essas evoluções, a gente faz aí a autuação do local. Por quê? Porque é infração. Então, a gente precisa lembrar que tem que fazer a evolução. E falando em documentação, pode dizer. Como eu citei anteriormente, né, em relação à fisioterapia aqui, ela é sempre prescrita pelo médico. A grande diferença aqui é que, como praticamente todas as pessoas têm plano de saúde, então 98% dos pacientes que eu atendo aqui na clínica, eles vêm pelo plano de saúde, até porque o repasse do plano de saúde é um valor bem diferente, né? Eu conheci no Brasil, sabia como funcionava, hoje já faz bastante tempo que eu não acompanho, mas havia uma disparidade muito grande entre o valor de uma terapia privada para o valor de uma terapia no plano de saúde. Então, era praticamente impossível se trabalhar no Brasil você trabalhando com plano de saúde. E aqui não, a realidade já é diferente. Como o plano de saúde faz um repasse interessante, a gente acaba seguindo, mas os pacientes eles precisam ir primeiramente para o médico, fazer o levantamento da guia, depois vem para a fisioterapia. Na fisioterapia, ele pode ter para cada diagnóstico até 36 terapias. E depois dessas 36, aí sim chega essa parte do protocolamento que eu te falei que a gente precisa fazer aqui, que é um pouco diferente do Brasil. A gente precisa escrever uma carta, mais ou menos umas 2 páginas, mandar para o plano de saúde, informando o motivo pelo qual o paciente necessita de mais terapia. E é uma coisa que a gente não conhece no Brasil. A gente pelo menos eu não conhecia, né? Eu não trabalhava com plano de saúde, não sabia como que funcionava. Mas eu não. Aqui tem essa diferença. O tempo da terapia também é diferente, né?
No Brasil, quando eu trabalhava na minha clínica, no meu consultório, eu trabalhava com sistema de 1 hora, né, por paciente. E aqui o sistema é de 30 minutos por paciente. Então a gente tem que se readaptar, tem que aprender. Mas quando eu fiz também, quando eu estava na universidade, eu trabalhei como estagiário numa clínica que Sim. atendia pelo SUS. Então Algumas você coisas pode são bem entender, eu parecidas trabalhei com a também com daqui, um né? paciente 1 hora, né? Mas eu trabalhei com 120 pacientes por uma manhã para mim, mais 4 fisioterapeutas. Eu fazia faculdade na época, Eu 120 imagino. pacientes por turno. Então a gente vai aprendendo, vai se readaptando à realidade do local, vai se Aqui, readaptando, né? aqui ainda bem que assim, nós somos, né, o Físio e o TO, nós somos profissionais de primeiro contato. Ou o que é que isso quer dizer? Que o paciente pode procurar direto sem interferência de nenhum outro profissional. Entretanto, eu vi que tem algumas coisas muito parecidas. Aqui a gente tem os planos de saúde, que aí eu acho que deve ser seguradora, né? Deve ser seguro. Ou plano também. É plano, chama, Plano. plano de saúde Então, também. nós também temos os planos de saúde e os planos de saúde você faz o contrato diretamente aí entre a clínica e o plano de saúde. E aí a gente já tem notado, né, tem visto que existem várias tabelas. Na verdade, eles acordam com cada pessoa um valor diferenciado. Só que esses valores eles são baixos em todos os contratos. E aí a gente sempre recomenda de que não aceite os valores baixos. Por quê? Porque você acaba colocando aí os clientes do plano de saúde dentro da sua clínica e no final das contas você que vai pagar esse atendimento, porque o valor é tão irrisório que você às vezes não consegue pagar a energia com o valor do plano de saúde. Então a gente tem feito alguns movimentos aqui para poder mudar essa realidade, mas é muito difícil, porque existe uma lei aqui no Brasil que é de livre comércio. Então, se é livre comércio e se eu quiser cobrar R$ 1 na minha clínica para atender os pacientes de um determinado plano de saúde, não tem quem impeça. Tá? E a gente tentou fazer um movimento um tempo e o CAD acabou denunciando o Ministério Público Federal por formação de cartel. Então o Brasil é um pouco mais complicado por conta dessa questão aí do livre comércio. Não que aí na Suíça não seja, aí com certeza, mas os valores, né, com relação ao padrão de vida deve ser bem diferente. E era essa pergunta que eu queria entrar, doutor Eulino. Como é que é a questão de valores aí na Suíça, né? Como é que é feito esses repasses? Eu sei que o imposto aí na Suíça não é baixo, é bem alto, mas em compensação você tem outras estruturas a seu favor que o Estado lhe dá, né? Com certeza. A gente paga bastante imposto aqui na Suíça e é tudo muito controlado, né? Porque como os pacientes eles vêm diretamente do plano de saúde, então todas as movimentações praticamente da clínica, elas são controladas pela conta do banco e já vai tudo direto, é tudo muito fácil de se fazer, porque uma vez que já entra direto do plano na conta, então fica tudo muito fácil e muito claro para se esclarecer. E em relação ao retorno, existe sim um retorno, né? A gente tem aí uma infraestrutura e um sistema, né, que apoia tudo. Aqui na Suíça é tudo muito caro. Você paga um preço muito alto, mas você tem um retorno muito bom, né? E aqui as coisas elas são um pouquinho diferentes do Brasil, elas são passinhos devagar. Você vai caminhando devagarzinho e vai crescendo, mas no final ali você percebe que se você continuar, se você não deixar a peteca cair, como se fala aí no Ceará, não deixar a peteca cair, o negócio dá certo, mas é necessário continuar. É difícil, não é fácil, como a gente já esteve falando anteriormente, Tá né? O metendo a processo, bexiga, viu? Porque depois que você senão. manda ali para a Cruz Cheio. Vermelha, aí é o primeiro processo. Mesmo eu tendo mais de 2.000 horas no meu currículo, eles ainda encontraram uma falha no meu currículo e eu tive que fazer uma especialização pela ZHV, né, que é a Zürcher Fachhochschule, que é uma universidade na região de Do- Zurique. Eu tive que fazer mais uma especialização, além de tudo, em metodologia da pesquisa científica, para poder, mais um ponto para poder validar o diploma, entendeu? Sem isso, com 2.000 horas a mais, eles ainda encontraram uma brecha. Então, eles são muito rigorosos aqui, eles avaliam bem e
Além disso, ainda precisava do nível de proficiência e do B2 de alemão, né, que é o idioma da região onde eu moro. Então, ainda precisei ir para a escola aí 1 ano e meio, mais ou menos, para estudar alemão, aqui na Suíça En- mesmo. E, em paralelo, eu ia trabalhando. Então assim, se a gente for levar em consideração todo esse processo aí, doutor Eulino, é um processo caro, né? Acaba sendo caro porque você vai ter que aprimorar seu idioma, você deve pagar algumas taxas para fazer essa validação do diploma aí também. O que que teve aí na questão financeira que pesou? Na questão financeira, o que pesa? Então, para iniciar o processo, quando você manda a documentação para a Cruz Vermelha, na época, eu paguei já 1.200 francos, né? Que aí são, em média, já o que? Quase 8 a 10 mil reais, mais ou menos. Não, 8 mil reais, aproximadamente. Então, já é o primeiro passo só para eles avaliarem e dizerem se o teu diploma dá para ser revalidado ou não. Aí depois daí eles decidem. O que foi que eles decidiram? Eu tinha que fazer a especialização em metodologia da pesquisa científica, foi mais 2.800 francos pela Universidade de Zurique, e o curso de alemão, que custava em média entre 1.200 a 1.600 francos por mês. Mas curso de alemão ele é fazível em qualquer outra. Aqui na Alemanha, eu moro na Suíça, né, o país do lado. Na Alemanha tem escola de 400, 500, 600 francos. Então, euros, desculpa. Dependendo da região que você tá, onde você tá, porque é uma disparidade muito grande de valores. Quando você fala da Suíça, né, o país do chocolate e do queijo, mas a gente sempre ouve também que é o país o quê? Das coisas caras, né? E realmente a parte burocrática que ela é muito bem existe até profissão para quem trabalha só com parte burocrática, entendeu? Que sabe resolver só parte de burocracia, para você ter noção. E ela é muito bem formalizada aqui na Suíça. Então você tem que seguir o passo a passo direitinho para você conseguir o que você quer. Se você não cumprir os pré-requisitos, não tem essa história de dar um jeitinho. Tá, e aí já entrando nessa questão que você acabou de falar aí sobre o idioma, né? Então você passou 1 ano e meio na escola fazendo, se preparando para prova de proficiência, não é isso? E aí, Tá. assim, quando que você viu assim, rapaz, agora eu posso fazer a prova que eu agora eu vou passar, tô sabendo bem. Então, eu sempre me esforcei muito para fazer aquilo que eu queria, alcançar os objetivos que eu tinha, né? Eu acho que quando você tem uma meta e um foco, né? E você sabe onde você quer chegar, então você vai seguindo os caminhos, vai seguindo os parâmetros e um dia você chega lá. É só não desanimar. E assim, eu lembro que quando eu estava no nível B1 de alemão, não, no meio do B2, porque só o nível B2 de alemão foram 5 meses de escola, que eu ia de segunda a sexta, meio período. Era de 1h30 da tarde até 5h30 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta. Então, aí você vê que também tem um investimento, né? Não é só um investimento do financeiro, mas também um investimento de tempo para você aprender o idioma. Que é muito importante quando você começa a trabalhar, você saber entender o paciente, você poder ouvir o paciente, você poder esclarecer as coisas para o paciente. E isso me impulsionava, porque mesmo não tendo a validação do diploma, eu consegui fazer alguns estágios antes, né? Que ali eu já ia experimentando um pouco, usando algumas palavras. Eu lembro que quando eu fui no meu primeiro estágio, tinha palavras que eu não sabia ainda falar. Eu estava com menos de 1 ano de Suíça. Então, era normal que o meu vocabulário ali ainda tivesse limitado, mas mesmo assim eu gostava muito de me comunicar, tentava aprender, mas é como eu digo, imigrou, o mais importante é o idioma. Se você não tiver o idioma, você não chega longe. Porque as pessoas até te respeitam de uma forma melhor quando elas veem que você está falando bem e que você consegue se comunicar, que você se integra na sociedade. Porque o que eu vejo de pessoa morando aqui há 20 anos que chega aqui na clínica e diz: ai, ainda bem que eu conheci um terapeuta que fala português, porque não consegue falar alemão.
É, 20 anos. Tem gente assim, que imigra e não aprende o idioma. e aí, mas realmente assim, Então, não quer deixa de ser imigrar, uma. quer crescer, primeiro passo, aprende o idioma. E assim, quem está no Brasil ainda tem a oportunidade de aprender no Brasil. Porque o valor da escola na Suíça, as escolas aqui, elas são relativamente caras. Então, se você tem a oportunidade, se você é brasileiro e pensa em migrar, tanto para a Alemanha como para a Suíça, a Alemanha tem muito projeto de migração também, principalmente para quem trabalha na área da saúde. O primeiro passo é o quê? Aprender o idioma, tentar chegar ali no nível B1, B2, e as portas se abrem. Tem um déficit muito grande de fisioterapeuta aqui na Europa, faltam fisioterapeutas. Então, quem quiser mandar aí um currículo aqui para a clínica já pode também. E era justamente a pergunta que eu ia fazer agora. Existe espaço aí no mercado, né, na Suíça ou na Europa, se você tiver conhecimento também da questão da Europa, mas na Suíça especificamente, tem espaço para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional aí? Tem, tem Então, muito espaço para a gente. Agora abriu uma faculdade nova aqui na cidade onde eu moro na região de Sangá, Suíça, moro aqui há 11 anos. Como eu te falei anteriormente, eu migrei em 2014. Então, o primeiro passo foi o quê? Aprender o idioma ali, tentar me especializar. Fui fazendo estágios. No início foi muito complicado, eu ganhava menos, trabalhava no McDonald's. Peguei proposta realmente com uma formação boa, porque a gente não pode comparar uma formação que você tem mais de 2.000 horas de formação, você aprendeu alguma coisa diferente, você está um passo à frente com a formação dessa. E mesmo assim, no início foi muito complicado. Eu passei, eu acho que até o meu terceiro trabalho, mais ou menos. Então, no início ali, eram salários muito baixos. E a gente tem que se comportar com isso para tentar se inserir no mercado de trabalho, aceitar determinadas situações no início. Não é só no Brasil que a gente passa por isso, como eu te falei. Meu primeiro trabalho aqui, eu ganhei menos que quem trabalhava no McDonald's. E a formação da minha chefe era como se fosse uma técnica em fisioterapia, não era nem uma formação superior, porque ela tinha estudado já fazia 20 anos que tinha terminado o curso dela. mas aí é considerado nível superior hoje a fisioterapia. Então, a fisioterapia, todo país ele tem a sua formação, né, diferente, dependendo de qual curso você vai estar estudando. A fisioterapia aqui na Suíça tem o nível de universidade e tem o nível de faculdade. E tem uma diferença muito grande esses dois níveis, coisa que não tem no Brasil. No Brasil, você terminou numa faculdade, praticamente o mesmo nível de uma universidade. Você não tem uma diferenciação muito grande se você faz fisioterapia na faculdade ou na universidade. Pelo menos eu não conheço. Não sei. Tá. Desculpa se eu estiver falando errado. Também desconheço, mas, doutor Eulino, então, idioma foi uma das primeiras coisas que você teve que focar aí para poder a validação do diploma e aí depois você ter autorização para trabalhar dentro da Suíça. E aí a pergunta é, onde ir A buscar esse trabalho? especialização, né? Teve a especialização ainda no meio que eu tive que fazer em metodologia da pesquisa científica. E o último ponto, só para a gente encerrar, a gente chama eine Anpassungslehrgang, que seria o quê? Seria o fisioterapeuta trabalhar numa clínica por 6 meses e o trabalho dele ser avaliado e no final, eu acho que são tipo umas 4 a 5 páginas mais ou menos, que o teu chefe manda de volta para a Cruz Vermelha quanto à avaliação final para eles decidirem se você recebe ou não a validação do diploma, né? E essa foi uma dificuldade enorme que eu tive quando eu vim para cá. Por quê? Porque eu terminei no nível bacharelado. Certo. E quando eu cheguei aqui, é Fachhochschule-Nível, que é nível de faculdade, que é um nível abaixo. Então, para eles me darem a validação, para eles avaliarem o meu trabalho, eles tinham que ter o meu nível. E era complicado, porque assim, é tipo você encontrar alguém que tenha um nível acima do seu. Só que as formações aqui são todas 1 a 2 níveis abaixo da nossa formação do Brasil. Há uns 4 anos que eles estão terminando com o nível de bacharelado,
que iniciou ali a conclusão do nível de fisioterapia em bacharelado, tá com uns 4 a 5 anos. Mas quando eu cheguei há 11 anos atrás, era nível de Fachhochschule, de faculdade, que tem uma grande diferença aí para a universidade. Então, essa exigência da formação, né, e você ter que fazer aí em metodologia de pesquisa, né, eu acho que mostra muito que eles têm a preocupação de você estar utilizando técnicas baseadas em evidência, né? Evidências, exato. Então isso traz um diferencial para a fisioterapia. Inclusive a gente tem, a CBDF será um projeto que vai trazer com que os fisioterapeutas utilizem práticas baseadas em evidência. Ou seja, eu tenho evidência científica para que eu utilize esse tipo de técnica na determinada patologia. Então é isso aí que a gente está tentando buscar para que os fisioterapeutas aqui no Brasil também consigam aí entrar nessa seara de só utilizar técnicas com validação. Por quê? Porque quando você faz isso, você tem mais resultados, seu nome é que vai estar em jogo, tá? Bom, doutor Eulino, então vamos lá. Comparando aí a necessidade da Suíça com o Brasil, nessa demanda de pacientes, né? Aqui a gente já passou por todas as etapas necessárias para trabalhar na Suíça. E agora comparando aí a questão da demanda dos pacientes. Então, que tipo de paciente mais aí é mais idoso, a população realmente é mais velha? Porque a Europa tem aí uma média de idade bem maior do que o restante dos outros países, continentes, né? E a Europa, a Suíça, eu não sei lhe dizer, mas você vai saber dizer com certeza. Mas o meu primeiro paciente, né, só interessante, foi que o primeiro paciente que eu atendi, na verdade era o italiano, mas ele morava na Suíça e ele era motorista de trem, né, que aí é tudo trem, né, vocês... Eu não sei nem se chama motorista, né, deve ser outro nome aí que utilizam. Mas ele que controlava o trem, e aí veio para o Brasil e sofreu um acidente vascular cerebral e foi o meu primeiro paciente, assim que eu me formei. Então hoje ainda tenho muito contato, ele ainda mora aqui no Brasil. E quando você falou aí sobre, né, os pacientes que você tem tido aí, do resultado, e até hoje eu me lembro dele, né? Converso com ele muito ainda, mas ele fala muito sobre a vida aí na Suíça, mas ele disse, eu prefiro aqui que é mais quentinho, né? Tem muitos fatores, né, que influenciam depois que a gente imigra, tem muitos fatores a se observar, como o distanciamento da família, o distanciamento dos amigos no Brasil, né, e o clima, que é muito diferente também, mas é importante a gente estar sempre com uma visão positiva daquilo que a gente quer. Por exemplo, enquanto muitos brasileiros aqui falam, no inverno, quando tiver frio, quando o tempo não tiver bom aqui, eu vou para o Brasil. Então, eu procurei encontrar algo especial que eu pudesse fazer durante o inverno, né? Que eu pudesse me alegrar quando o inverno chegava, que é o quê? É esquiar, que eu só posso fazer isso durante esse período. Então, ao invés de ficar ali, né, um pouco mais negativo, ou pensando de uma forma, que chato, e agora tá tudo com neve aqui, vou ter que dirigir com neve, sair com neve, frio. Não, eu acabo ficando mais feliz também, porque agora eu posso esquiar. E também, logo quando eu cheguei, um tema muito interessante era o quê? Enquanto todo mundo reclamava que estava frio, eu dizia, o meu ar-condicionado natural, né? Tinha vivido 26 anos no Brasil, em Fortaleza, na Terra do Sol, né? Então, vai muito ali da tua visão, de como você acaba observando as coisas. Se você olha por um lado positivo, você acaba, né, levando as dificuldades de uma forma mais leve. Se você acaba, né, olhando de uma forma negativa, acaba ficando tudo mais pior, mais pior. Acaba ficando tudo pesado, acaba ficando um pouco mais difícil de levar a carga, né? Então, só para a gente já ir pro bloco final aqui, doutor Eulino, valeu a pena, tá valendo a pena aí você ter deixado o Brasil e tá morando aí na Suíça, trabalhando. Me fale aí como é que como é que você chegou a essa decisão de realmente permanecer na Suíça, né?
Então, o processo, ele é um processo demorado, né? Um processo que tem suas dificuldades, mas se você acaba seguindo ali, como eu falei, o passo a passo direitinho, você acaba chegando lá. O importante é não desistir no meio do caminho, porque dificuldade se levanta, chega um momento que você pensa, eu vou abandonar tudo, vou jogar tudo para cima, porque é muita papelada, é muita coisa mesmo para resolver. Chega um momento que você acaba pensando, vou desistir, porque é muita coisa. E não foi só uma vez. Também isso aconteceu durante a abertura da clínica, né? Quando eu abri a clínica há 2 anos atrás. Então, foi um processo muito doloroso. Até eu começar ali da fase de validação do diploma até conseguir o diploma, foram quase 5 anos. Outra faculdade, E né? cinco lugares de trabalho diferentes. Imagino. E não era muito complicado, porque dos 5 lugares que eu fui, 3 lugares não tinha uma pessoa com bacharelado. Ninguém com bacharelado para fazer a minha avaliação. Então, e mesmo eu mostrando para eles, tem que ter alguém com bacharelado. Eles me contratavam, depois quando chegava com 3, 4 meses, não tem ninguém com bacharelado, isso aqui a gente não sei. E é importante você levar isso e mostrar, porque eles vêm muitas vezes com o quê? Com uma mão de obra barata e acaba te colocando na clínica, porque você não tem ainda a validação do diploma, e a gente acaba caindo nesse tipo de armadilha e o tempo vai passando e os prazos vão diminuindo. Então é muito importante. Aconteceu do meu prazo se encerrar 2 vezes e eu precisar entrar em contato com eles. Olha, vou precisar aqui de um aumento do prazo, porque eu trabalhei agora 8 meses numa clínica e o meu chefe disse que tinha os pré-requisitos e ele não tem. Foram 8 meses, entendeu? Então é importante você... Quando você observa alguém que chegou muito longe na vida em relação a alguma coisa, você vê que a pessoa ela persistiu, que ela não parou, que ela batalhou mesmo diante das dificuldades. E é isso que eu falo, independente de eu estar aqui ou estar no Brasil, eu sei que eu estaria bem sucedido, porque eu sei que aí no Brasil eu também teria dado gás. Eu lembro que quando eu imigrei para cá, eu abri uma microempresa no Brasil e passei os meus pacientes para uma fisioterapeuta que era minha amiga, para ela atender, e eu abri tipo uma cooperativa pequenininha que os meus pacientes que eu já tinha no Brasil pudessem ser atendidos. Durou menos de um ano, durou 6 meses, porque depois disse, é muita coisa para resolver, vou deixar aí no Brasil mesmo para cuidar desses pacientes, fica para ti. Mas eu sabia que eu estaria bem sucedido independente do local que eu tivesse, porque eu teria continuado. Quando eu terminei ali a universidade que eu vi, nós foram 5 anos que a gente dá o gás, né? A gente se dedica, investe, não só financeiramente, mas também em relação ao tempo. Então eu tinha ali, não, vou continuar, independente das dificuldades. Meu primeiro trabalho no Brasil que eu tive foi de 10 da manhã a 2 da tarde, sem pausa de almoço. Imagino. Ou eu almoçava 9h30 da manhã, ou então 2h30 da tarde. Todo mundo que Então, você começou, tem que acho que passou continuar por mesmo com isso. as dificuldades, entendeu? Tem gente que abre muito cedo, e eu não. Se dá para lutar, se dá para continuar, se tem uma saída, eu vou lá, fui lá, revalidei o diploma, trabalhei mais 3 anos depois que revalidei o diploma, juntei dinheiro, abri a minha empresa, abri minha clínica. Agora em novembro eu ampliei a clínica, passando pela segunda, né, mais uma reforma na clínica, a gente pôde ampliar mais 120 metros quadrados. A clínica está agora com 350 metros quadrados, né, 3 funcionários, ou seja, as coisas andam. O importante é você permanecer e saber que aqui os passos também são passos pequenos. A gente não pode dar um passo com a perna muito grande, porque senão quebra. Aqui na Suíça tem uma diferença muito grande entre serviços prestados, né? No Brasil, quando você abre uma clínica, eu poderia imaginar primeiramente já uma secretária de imediato, uma pessoa para limpeza de imediato, um contador de imediato, uma pessoa que cuida da mídia social de imediato, e aí vai muito gasto, a gente tem muito gasto com serviço. Aqui eu trabalhei de domingo a domingo, primeiro ano, até quem fazia a limpeza da clínica à noite, ficava até à noite, 10 horas da noite, era eu, para chegar onde eu cheguei. Por quê? Porque o serviço aqui é caro. O serviço aqui é muito caro.
Eu não conheço ninguém que tem uma secretária, ninguém, nem médico que eu conheço, não conheço ninguém que tem uma secretária que vai na sua casa todos os dias na semana. Não tem, não existe. E que é uma coisa que faz parte da realidade do Brasil. Por quê? Porque o serviço é mais em conta. Então a gente tem que aqui, quando você vai analisar o sistema, você tem que mudar muita coisa da realidade do Brasil. E praticamente o primeiro ano foi aí de domingo a domingo. Sábado e domingo eu estava aqui, porque durante a semana era direto com o paciente, final de semana administrativo e cuidando da clínica no primeiro ano. E você tem que ter muita disposição para abrir mão disso tudo numa fase que você ainda é jovem, para que no futuro, né, você possa ter um pouco mais de tranquilidade e poder desfrutar mais tranquilo da vida. Esse é o meu plano, pelo menos. E eu acho assim, Eulino, que realmente assim, a sua decisão, né, de realmente mudar a sua realidade, porque assim, a gente recebe muitas reclamações, né, algumas dores dos profissionais que são super legítimas pelas remunerações, principalmente aqui prefeituras que pagam muito ruim. E aí assim, você tem que ter a coragem, né, de tentar mudar. Não é o conselho que vai mudar a sua vida, não vai ser uma prefeitura, enfim, nada vai mudar a sua vida a não ser você mesmo. Eu acho que a grande mensagem que você deixou aí é de que decidiu realmente mudar de vida e fez isso acontecer. Eu acho que essa é a grande mensagem que você está deixando aí, mudar a realidade. Você mudou sua realidade para melhor. E não foi fácil, nunca será fácil, e nem quem decidir fazer isso será fácil. Né? Então essa mudança que você aí falou desde o começo, todas essas dificuldades que você tem passado, limpou o chão, lavou o banheiro, fez tudo dentro da sua própria clínica para poder você conseguir manter o seu propósito, né? De ter o seu empreendimento. Você tem a ver empreendedor, então você empreendeu aqui, empreendeu aí na Suíça, então realmente você fez as coisas acontecerem. Então, acho que isso é persistência, né? Também, obviamente, fazendo planejamento, não é fazendo de qualquer forma, você já tinha isso tudo na sua cabeça, projetadinho, tudo pronto, e você correu atrás de realizar todos os projetos que você já tinha aí na mentalidade, né? De ser as coisas muito organizadas. Então, acho que essa é uma grande mensagem que você deixa. E, enfim, né? Para finalizar aí, eu queria que você deixasse a sua mensagem para quem tem aí, né, vontade de sair do Brasil, para quem quer mudar, né, sua vida. Tem gente que vai buscar dinheiro fora, tem gente que vai buscar tranquilidade. A gente sabe que a gente vive aqui num país, né, com uma certa violência, principalmente aqui no estado do Ceará. Tem gente que quer sair daqui só por conta dessa violência, mas tem gente que vai buscar a questão financeira. Então, enfim, são vários motivos que querem sair aqui do Brasil. E aí, assim, você já falou muita coisa aí que acho que as pessoas já vão pegar isso como até um incentivo de realmente ir. Mas se você quiser deixar a sua última mensagem aí, como Crefito 6, aqui a gente tenta dialogar, mostrar para as pessoas, né, que nada é tão fácil assim, mas que com um certo capricho você acaba se sobressaindo, né? Fazendo as coisas corretamente, eu acho que você tem grande chance de se destacar dentro da profissão. Exato. Assim, Jacques, como a gente já citou anteriormente, né? Eu estudava na FIC e eu, classe média, estudando com fiéis, 50%, sabe? Aquela dificuldade, já precisei pedir dinheiro emprestado para ir para a universidade, enquanto eu tinha amigos, quando saíram ali dos 17, 18 anos dos pais, tinham uma facilidade maior, entendeu? Tinham mais apoio. E eu sempre fui ali, persistindo, entendeu? Às vezes tinha que chegar na universidade e fazer acordo para o próximo semestre para estar estudando, entendeu? Mas eu sempre tive ali na minha cabeça, não, quero estudar, é o que eu gosto de fazer, me encontrei na profissão, né? E quando você gosta daquilo que você faz com excelência e tem persistência naquilo que você está fazendo, um dia você vai se destacar, um dia, né, os olhos vão se abrir, um dia você vai ser reconhecido, com certeza, um dia vem para você também. E persistir mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando você não vê saída, persistir
naquilo que você sonha, ter uma visão, saber onde que vocês querem chegar, porque a partir do momento que você sabe aonde que você quer chegar, se você tem uma meta para alcançar, você tem uma meta para chegar, as coisas, você vai seguindo ali os parâmetros, você vai se projetando, você vai se organizando para poder montar um plano para alcançar a sua meta. Então não desiste, vai lá, se programa, faz as coisas direitinho e tenta sempre fazer as coisas da forma correta, né? Sem trapacear ninguém, sem tentar passar por cima de ninguém, que no final com certeza dá certo. No final com certeza dá certo. E é uma realidade muito interessante de se viver, é uma realidade diferente de se viver. Traz as coisas boas do Brasil, vem aberto para quem quer para aprender coisa nova, não compara com o que você tinha antes, mostrando, eu posso fazer isso que é melhor. Não fala, vai lá e faz, se tem algo para fazer de melhor, né, para propor de melhor. Não vai ficar discutindo, não vai ficar falando com as pessoas, quando eu morava no Brasil, lá funcionava assim melhor, assim melhor. Não fica mostrando para os outros que é melhor, você mostra através do seu trabalho. Esteja aberto para aprender o idioma, porque através do idioma as pessoas vão te entender, vão te respeitar de uma forma melhor. E não deixar a peteca cair, continuar mesmo quando as coisas vão dificultar, persistir mesmo quando você não vê saída e se planejar. O planejamento para todas essas fases ele é essencial. É isso que eu tenho para dizer assim, para quem quer emigrar, que eu posso dar de dica se organizar já antecipadamente para que tudo possa acontecer da melhor forma possível, com menos imprevisto. Imprevisto sempre vai acontecer quando você vai fazer algo novo, mas é tentar se programar e tentar dar passos seguros que não te comprometam e comprometam a integridade ou do negócio ou do que você vai fazer. Doutor Eulino, muitíssimo obrigado aí. Saiba que você tem agora um grande admirador aqui, porque realmente você demonstrou aí, né, que com vontade, com persistência, você consegue realmente mudar sua vida. Então foi isso que você mostrou isso pra gente hoje. Então sinta-se abraçado. Muitíssimo obrigado aí por essa contribuição, por falar da sua experiência, né, de trazer reflexões muito importantes aqui para quem tem isso dentro da mente plantadinha. Às vezes é só uma sementinha que tem plantada ali para querer ir embora, mudar um pouco, né, os ares. Mas parabéns aí pela história de vida, por toda essa coragem, né, por todo o sucesso que você conquistou aí, que são méritos seus. Né? E pelas dificuldades que você passou também, que a gente sabe que a distância da família é um grande peso realmente, né? Você, às vezes quem tem pais e mães mais idosos, acaba ficando um pouco receoso de sair daqui do Brasil, de deixar ficar longe, mas as coisas têm que acontecer, a vida tem que continuar, né? As pessoas têm que tentar realmente angariar coisas melhores, e foi isso que você fez, tá? Muitíssimo obrigado. Sinta-se abraçado aqui por nós, todos aqui do Brasil, que tá bem quente aqui em Fortaleza. Sinta um caloroso abraço, viu? E sucesso. Desejo que você continue aí, sucesso. Espero que a gente futuramente consiga sentar novamente aqui para falar mais ainda sobre toda essa sua história, como é que realmente foi, parou aqui e como é que continuou, né, daqui 1 ano, 2 anos, sei lá, para ver o tanto que você realmente mudou e aqui comparar. Realmente a gente tem que fazer essas comparações, o que é que uma empresa consegue crescer aqui, como você conseguiu crescer aí, mesmo pagando mais imposto do que aqui no Brasil, muitas vezes, né? Então... É quase a mesma coisa, o imposto de renda daqui para o imposto de renda do Brasil, é cerca de 28%. E para comércio também acaba sendo isso, né? Aqui a gente, na fisioterapia, vai pagar agora com a reforma tributária 12,5% mais ou menos, ou... Parem de reclamar de imposto. Mas era bom se todo esse imposto, né, vamos falar, fosse revestido para a sociedade, que é o que a gente conversou esse no início, é que é o problema, né? Quando o imposto ele já vem para a sociedade e você percebe também que outras coisas funcionam de uma forma melhor, aí você paga com gosto, com mais gosto. A questão é, eu paguei
vamos lá, paguei R$ 1.500 de imposto esse mês dos atendimentos da clínica, mas gastei R$ 3.500 num buraco que eu peguei e quebrou a suspensão do carro. Então você soma isso tudo, né? Não dá para separar as coisas, assalto e por aí vai, rouba isso, rouba aquilo e aí você tem que ir agregando, né? O valor desço Brasil. do carro, às vezes deixo o carro aberto, né? Eu esqueço de fechar o carro e deixo o carro aberto no posto de gasolina, saio. Acontece, a segurança é bem diferente, né? Então, né, o profissional aí, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o que ele busca é que vai decidir realmente se ele sai do Brasil ou se não sai, se continua trabalhando onde está, se está tudo bem. Então, esse é que é a decisão que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional têm que fazer. Doutor Eulino, muitíssimo obrigado. E a você, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que esteve aqui nesse episódio com a gente. Continue acompanhando, teremos novos episódios aí falando vários assuntos da fisioterapia, da terapia ocupacional. Então a gente já tem alguns episódios aí que vocês podem estar assistindo aqui no canal do YouTube do CREFIT 6. Nós agradecemos. Eu sou Jacques Esmeraldo, estou presidente do CREFIT 6. Convido a vocês a continuarem aí com a gente nessa jornada para continuarmos gravando esses podcasts e aí tirando dúvidas, falando sobre assuntos muito pertinentes para fisioterapia e terapia ocupacional. Obrigado, Jacques, pelo convite, de estar podendo colaborar aqui com a fisioterapia. Dizer que também estou aberto para novos meetings, que a gente possa estar discutindo novamente sobre a possibilidade de talvez melhoria de atendimento, o que a gente pode fazer para intervir para melhorar a fisioterapia também no Brasil. Pode contar comigo e CREFIT 6, estamos aí. Pode dar o seu tchau em alemão, viu? Tschüss oder auf Wiedersehen. Os dois, né? Tschüss. Muitíssimo obrigado. Até o próximo episódio.